Se a gente tivesse que escolher um animal para descrever os relacionamentos humanos, qual seria? Nossos parentes mais óbvios, sei lá, os chimpanzés, com aquela vida social super complexa. Ou talvez um castor, que passa a vida construindo uma casa, criando uma família com um único parceiro. A resposta, bom, parece óbvia, mas não é. Um estudo novíssimo, publicado ontem, criou uma espécie de tabela de classificação da monogamia no reino animal. E a nossa posição nela, olha, digamos que ela desafia muitas das nossas suposições. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma única fonte. Um artigo que detalha essa nova pesquisa da prestigiada Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences. Nossa missão aqui é decifrar o que essa classificação revela sobre a natureza dos laços humanos, o que a biologia diz sobre como a gente ama, como a gente forma famílias e, claro, como nos comparamos a outras espécies de mamíferos. Ok, vamos desvendar essa história. O ponto de partida é o resultado principal do estudo que está causando todo esse alvoroço. Os seres humanos são classificados como 66% monogâmicos. Minha primeira reação a esse número é: parece específico demais, né? E também me coloca numa posição estranha, bem à frente dos nossos primos primatas, mas surpreendentemente perto de animais como os suricatos. E o que é fascinante aqui é como os cientistas chegaram nesse número. A metodologia é a verdadeira inovação. Eles não usaram, questionários sobre relacionamentos que podem ser bem subjetivos, Claro. nem observações de comportamento que também podem enganar. Eles foram direto na fonte, na genética. O método funciona como uma investigação quase forense, em escala evolutiva. Eles analisaram populações humanas ao longo da história e calcularam a proporção de irmãos que compartilham o mesmo pai e a mesma mãe. E aí compararam essa proporção com a de meios irmãos, ou seja, aqueles que compartilham só um dos pais. Ah, então é como olhar o registro familiar que está escrito no nosso próprio DNA. Não é sobre o que as pessoas dizem que fazem ou o que as normas culturais de uma época ditavam, mas sobre o que a genética revela que elas de fato fizeram. É um retrato biológico sem ideologia. Exatamente, é a prova irrefutável da paternidade, mas numa escala populacional. Esse método permite que eles cortem todo o ruído cultural e social e vejam o padrão biológico que está por baixo. E esse padrão nos dá essa nota de 66%. O estudo deixa claro que isso nos coloca firmemente no que eles chamam de monogamia social. Espera aí, monogamia social. Esse é um termo importante aqui, não é? Porque quando a gente ouve monogamia, a gente pensa em fidelidade sexual absoluta para a vida toda. Mas não é bem isso que o estudo está medindo, certo? Perfeita observação. E essa é uma distinção, crucial. Monogamia social é a tendência de uma espécie formar um par estável para cooperar na criação dos filhotes, por pelo menos uma estação reprodutiva. Não significa necessariamente exclusividade sexual para a vida toda, embora isso possa acontecer. O foco é na estrutura do cuidado parental, na formação do par como uma unidade econômica e de criação. A genética está medindo a consequência dessa parceria. Quantos filhos numa família vêm do mesmo par de pais? Entendi. Então essa nota de 66% nos coloca numa espécie de primeira divisão da monogamia social. A gente está confortavelmente nesse grupo, mas o estudo também mostra que estamos longe de ser os campeões de fidelidade no reino animal. Se 66% é a nossa pontuação, como ela se compara com o resto da tabela? Quem está no topo e quem está lá no fundo do poço? E é aqui que a história fica realmente surpreendente. O artigo monta uma verdadeira tabela de classificação, uma liga dos mamíferos. E no topo absoluto da lista, com uma pontuação perfeita de 100%, está o rato da Califórnia. O rato, de verdade. Eu nunca imaginaria que um roedor pudesse ser o modelo da fidelidade. O que na biologia deles os torna tão dedicados? É um resultado chocante, sem dúvida. O artigo não se aprofunda nos porquês de cada espécie, mas a literatura sugere
que em espécies como o rato da Califórnia, as condições ambientais são tão desafiadoras e os filhotes tão vulneráveis que a presença e o investimento dos dois pais são absolutamente essenciais para a sobrevivência da prole. Ah, entendi. A fêmea não consegue dar conta sozinha. A evolução, nesse caso, selecionou machos que ficavam e ajudavam, porque os filhotes de pais ausentes simplesmente não sobreviviam. É a mais pura pressão seletiva. Faz todo sentido. A necessidade extrema forjando um laço inquebrável. E no outro extremo do espectro, quem é o animal mais, digamos, socialmente fluido? No extremo oposto, com a pontuação mais baixa registrada no estudo, está o carneiro de soia. É uma espécie de ovelha selvagem que vive na Escócia. A pontuação deles é de apenas 0,6%. 0,6. Isso. Significa que num rebanho inteiro, é extremamente raro encontrar dois irmãos que tenham o mesmo pai e a mesma mãe. É uma estratégia de espalhar os genes levada ao máximo. A diferença para o rato da Califórnia é um abismo. Um abismo total. E onde os outros animais mais conhecidos se encaixam? Onde estão os castores, por exemplo? Eles são o clichê do casal que constrói a casa junto. Os castores confirmam o clichê. Eles marcam 73%, um pouco acima dos humanos, o que nos coloca na mesma vizinhança. Os suricatos, conhecidos por suas complexas colônias sociais, ficam um pouco abaixo de nós, com 60%. Então, se a gente fosse formar um clube, seria o clube dos suricatos, humanos e castores. Estamos nesse mesmo patamar de investimento parental em dupla. Isso é fascinante. Mas isso me leva à pergunta mais importante de todas. Se a gente está nesse clube, onde estão os nossos parentes mais próximos? Chimpanzés e gorilas? A gente compartilha tanto com eles, imagino que estejamos lado a lado nessa tabela também. E aqui vem o maior choque do estudo. Não estamos nem no mesmo estádio, quanto mais no mesmo time. Os gorilas da montanha, com seus haréns liberados por um macho dominante, marcam só 6%. 6? E os chimpanzés, com quem a gente compartilha uns 98% do nosso DNA, marcam míseros 4%. Um resultado bem parecido com o dos golfinhos, aliás. Espera um pouco. 4%. Isso é basicamente ruído estatístico. Nós temos 66% e eles 4%. Essa é a maior surpresa de todas para mim. Isso significa que, em algum ponto da nossa história evolutiva, enquanto nossa aparência e nossa genética continuaram no caminho dos primatas, nossa estratégia de relacionamento deu uma guinada de 180 graus. O que aconteceu na nossa linha evolutiva que nos jogou para um caminho tão radicalmente diferente do nosso parente mais próximo? Essa é a pergunta de $1 bilhão. E é o cerne do que torna este estudo tão significativo. Ele quantifica essa divergência de uma forma brutal. Nós mantivemos a estrutura social geral de um primata, sabe? Vivemos em grupos grandes, complexos, com múltiplos machos e múltiplas fêmeas interagindo o tempo todo, mas em termos de acasalamento, nós abandonamos completamente o modelo do chimpanzé. E isso nos leva à característica mais única da nossa espécie. Que é o fato de que estar perto de castores e suricatos na pontuação não significa que vivemos como eles, certo? Quer dizer, a sociedade humana não se parece em nada com uma colônia de suricatos ou com um par de castores isolado defendendo sua toca. A gente vive em cidades, em vilas, em comunidades. Como essa pontuação semelhante se traduz em estilos de vida tão dramaticamente diferentes? Exatamente. E essa é a distinção crucial que o pesquisador principal do estudo, o Mark Tyball, faz questão de salientar no artigo. A maioria das outras espécies que pontuam alto na escala da monogamia social, como os castores ou o rato da Califórnia, vive de duas maneiras principais: ou em pares solitários e territoriais, ou em colônias com uma estrutura de reprodução muito rígida, muitas vezes com um único casal reprodutor. Os humanos não fazem nenhuma coisa nem a outra. Então, qual é a nossa solução? Grande paradoxo humano. Nós mantemos a vida em grandes grupos sociais, como os chimpanzés, mas dentro dessa estrutura social ampla e multifacetada, nós formamos unidades monogâmicas estáveis, os pares. É uma combinação de duas estratégias que, em outras partes do reino animal, são mutuamente exclusivas.
Uau! Ok, isso muda tudo. Não somos apenas um pouco monogâmicos. Somos uma espécie que inventou uma arquitetura social completamente nova. É como se a gente tivesse conseguido embutir a estabilidade e a segurança da casa do castor dentro da cidade movimentada e caótica do chimpanzé. E ter o melhor dos dois mundos. Precisamente. Temos a cooperação intensa e a segurança de um par unido para enfrentar o desafio monumental que é criar filhos humanos. Aham. E, ao mesmo tempo, temos os benefícios da vida em um grande grupo social: a proteção contra predadores, o compartilhamento de conhecimento, a cultura, a inovação. Essa combinação única pode ser o verdadeiro pulo do gato da nossa espécie, a chave para o nosso sucesso evolutivo. Mas isso me faz pensar. Por que nós precisamos dessa solução tão elaborada? O que havia de tão especial na nossa evolução que tornou o modelo do chimpanzé inviável para a gente e nos forçou a inventar essa nova forma de viver? Qual foi a pressão que nos empurrou nessa direção? A pressão, em uma palavra, foi o cérebro. À medida que nossos ancestrais evoluíram cérebros maiores, um problema surgiu. O parto se tornou mais perigoso. A solução da evolução foi fazer com que os bebês humanos nascessem, digamos, prematuros, em comparação com outros primatas. Eles nascem com o cérebro ainda subdesenvolvido e completamente indefesos. Claro, porque um bebê humano, sozinho, é uma das criaturas mais indefesas do planeta. Um filhote de cavalo fica de pé em minutos. Um bebê humano leva 1 ano. E leva mais uma década ou mais até que a gente possa se virar. Essa pressão deve ter sido imensa para as mães. Imensa e provavelmente insustentável. Cuidar de uma criança tão dependente por tanto tempo, enquanto ainda precisa coletar comida e se proteger, é uma tarefa hércule. A monogamia social, o compromisso de um parceiro em ajudar, não foi uma escolha romântica, foi uma necessidade de sobrevivência. Faz sentido. Um segundo cuidador, para proteger e prover recursos, dobrava drasticamente as chances de sobrevivência do filhote. O artigo até cita outro especialista, o Kit Oppy, que não participou do estudo, mas que contextualiza esses dados. E o que ele diz? A visão dele, compartilhada no artigo, é que, embora nossa estrutura social geral se pareça com a dos chimpanzés, nós, por acaso, seguimos um caminho diferente em relação a acasalamento. A expressão por acaso aqui é interessante. Não era um destino inevitável. Mas uma vez que a nossa linhagem tomou esse caminho, talvez por uma mutação casual no comportamento que favoreceu a formação de pares, ele se provou tão vantajoso que se tornou a norma. Este estudo fornece a evidência genética mais robusta até hoje de que essa tendência à formação de pares é um traço profundo e definidor da nossa espécie. Isso é poderoso. Mas preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Estamos falando de um número global, 66%. Mas a história humana é um mosaico de culturas. Como esse modelo biológico se encaixa com as sociedades que historicamente praticaram a poliginia, por exemplo, onde um homem tinha múltiplas esposas? Esse dado não ignora a diversidade cultural humana? Essa é uma pergunta excelente e que adiciona uma camada de complexidade necessária. O estudo não ignora essa diversidade, ele a engloba. A análise genética foi feita em diversas populações com diferentes estruturas culturais. O que o número de 66% revela é a tendência biológica agregada da nossa espécie ao longo de milênios. É como se fosse o nosso ponto de equilíbrio ou o nosso ajuste de fábrica evolutivo. Então, mesmo em culturas que permitiam a poliginia, a maioria das pessoas ainda vivia em pares monogâmicos? Exatamente. Na prática, a poliginia era frequentemente restrita a uma pequena elite de homens com recursos suficientes para sustentar múltiplas famílias. A grande maioria da população, por razões puramente econômicas e práticas, ainda formavam pares monogâmicos. Entendi. O sinal genético que a gente vê hoje é o reflexo dessa maioria. A biologia nos deu uma forte inclinação para formar pares, e a cultura, na maioria das vezes e para a maioria das pessoas, operou dentro dos limites impostos por essa inclinação. Não é que a biologia determine tudo, mas ela cria um caminho de menor resistência. Ok, então depois de tudo isso,
Qual é a grande ideia que a gente deve levar para casa? Não é só um número. De forma alguma. Se a gente tiver que destilar tudo isso em um único conceito, é o do paradoxo humano. Nossa vida social se parece muito com a dos nossos primos chimpanzés. Vivemos em grupos grandes, politicamente complexos, cheios de cooperação e conflito. Mas nossa estratégia de família e acasalamento não poderia ser mais diferente. De alguma forma, ao longo da nossa evolução, nós conseguimos a façanha de inserir o par estável e cooperativo de um castor dentro do mundo social caótico de um primata. Essa combinação única pode ser o molho secreto do nosso sucesso evolutivo. A faísca que permitiu o desenvolvimento de cérebros maiores, infâncias mais longas e, finalmente, da cultura complexa que nos define. Não somos nem o castor solitário, nem o chimpanzé promíscuo. Somos algo totalmente novo, um híbrido social que só existe em um galho da árvore da vida, o nosso. E sabe, isso nos deixa com uma reflexão final, provocada por algumas menções no próprio artigo a outros estudos. O texto conecta brevemente a monogamia a fatores econômicos, e isso nos leva a pensar: se a nossa biologia evolutiva, moldada ao longo de centenas de milhares de anos, nos deu essa forte tendência à formação de pares como solução para um problema de sobrevivência, o quanto as pressões sociais e econômicas do mundo de hoje reforçam ou desafiam esse padrão ancestral? É uma pergunta profunda. A gente está vivendo num mundo onde as condições que originalmente favoreceram a monogamia social estão mudando drasticamente. Exatamente. A biologia é um destino ou é só um ponto de partida? As estruturas de relacionamento incrivelmente diversas que vemos no mundo contemporâneo são uma nova adaptação ou uma tensão contra a nossa programação mais antiga? A pesquisa nos dá nosso ponto de origem, mas para onde a gente está indo? Bom, essa é a questão que fica em aberto.